Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Olá, amadas almas, sejam bem-vindas ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Hoje vamos ouvir um áudio do Mestre Vital Froze com sua equipe espiritual, onde ele nos fala do nosso contato com os seres de outros planetas com muita maestria. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, para difundir a espiritualidade de que tanto a humanidade precisa. Agora, desfrutem do áudio do nosso querido Mestre Vital Froze. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Hoje vou apresentar um tópico que, há alguns dias, a orientação da minha equipe espiritual me instiga a abordar, pois em breve será necessário exercer um discernimento significativo diante do momento que a Terra atravessa, juntamente com a humanidade, que é o encontro. Portanto, o tema de hoje podemos intitular como seres humanos, os humanos e seres de outros planetas. Também poderíamos chamar isso de contato, pois, na realidade, o contato em si ocorrerá de maneira que não deixará margem para dúvidas e que eliminará as teorias conspiratórias de muitos céticos, pois, na verdade, o que foi considerado ficção é a verdade autêntica, e o que conhecíamos até agora pode ser descrito como uma narrativa fictícia ou uma ilusão. A verdade é o próprio Apocalipse, pois sem a verdade, a humanidade não dará o salto quântico em termos de consciência. Enquanto a ilusão prevaleceu, a verdade sempre foi relativa, nunca absoluta, pois na ilusão não há verdade, apenas fragmentos dela. E é essa verdade que realmente libertará a humanidade de maneira definitiva, a parte que realizará a ascensão, naturalmente. A parte que não ascenderá permanecerá na ilusão pelo tempo necessário, em outros mundos, certamente não mais aqui no planeta Terra. Algumas pessoas estão gerando polêmica porque a desinformação ainda persiste, liderada pelos globalistas, aqueles que realmente não desejam a ascensão da humanidade. Nos momentos finais, estão previstas algumas confrontações, por assim dizer, alguns jogos encenados por aqueles que relutam em abrir mão do controle, como se diz popularmente. São os detentores do poder, os dominadores, muitas vezes desconhecidos, pois as figuras conhecidas não passam de marionetes designadas para ocupar posições, e se falharem, são facilmente substituídas. Agora, os verdadeiros arquitetos do mal permanecem ocultos, e a humanidade frequentemente não tem ideia de quem são. São almas encarnadas híbridas que se uniram às trevas quando decidiram assumir o controle da humanidade em todos os setores. Já discutimos várias vezes sobre as guerras nas galáxias, os conflitos em Órion e a chegada dos arcontes ao planeta Terra, seguidos por outras raças também consideradas satânicas, que, por meio de hibridismos, transformaram a humanidade em um verdadeiro coral, com alguns sempre no comando, dominando toda a massa humana. Esse período está chegando ao fim, pois o plano divino já previa tudo e permitia o que era necessário, pois tudo se resume à evolução. Hoje ainda se deparamos com algumas pessoas executando ordens das sombras, e isso ainda é tolerado pelas instâncias superiores porque a purificação não está concluída, e o currículo das lições a serem assimiladas pela humanidade ainda não está completo. Se, em alguns lugares ou setores, ainda observamos a influência das trevas de maneira bastante evidente nos dias de hoje, isso ocorre devido à existência de consciências que precisam despertar. Caso contrário, essa situação teria sido resolvida há muito tempo. Contudo, o que realmente importa não são os meses ou alguns anos nos quais as trevas ainda predominam, mas sim as consciências que têm a capacidade de se libertar, de ascensionar. Esse é o resultado,
pois são os frutos colhidos nesse vasto e maravilhoso planeta chamado Terra. Quem são os seres de outros planetas? Algumas pessoas afirmam que eles não existem. No entanto, posso afirmar a vocês que cada um de vocês é um ser de outro planeta. No texto da última quarta-feira, foi mencionado em algumas considerações que não pertencemos a este mundo, mas sim estamos nele. Assim como os seres humanos atuais, os povos adâmicos, outras civilizações já estiveram aqui antes, há muitos milhões e bilhões de anos. A Terra tem abrigado civilizações por um tempo extraordinariamente longo, e em breve conheceremos e compreenderemos coisas que até então eram inconcebíveis, evidências de civilizações passadas. Não é necessário ir muito longe, pois já temos conhecimento da civilização da Lemúria e posteriormente da Atlântida. Muito antes delas, existiu a civilização do continente chamado Mu em tempos remotos. A Atlântida foi a última, afundando completamente há 13.000 anos, embora esse processo tenha ocorrido em etapas. Isso é um período muito recente em comparação com a longa história da civilização na Terra. A Lemúria, segundo algumas informações, remonta a mais de 700.000 anos ou até mais, e o continente Mu precedeu a Lemúria. As pirâmides do Egito, por exemplo, ainda desafiando a identificação precisa de sua antiguidade, remontam a mais de 20.000 anos, possivelmente até mais de 30.000 anos. Portanto, foram civilizações recentes, mas antes delas, houve outras civilizações, outros seres de outros planetas aqui. Os mundos passam por transformações, mutações, e as humanidades se sucedem para evoluir de maneira ordenada, como costumo dizer, em espiral. São ciclos, assim como a Terra está prestes a concluir um grande ciclo de testes e expiações com frequência na terceira dimensão. Aqueles seres de outros planetas que chegaram há muito tempo são mencionados em várias obras, e recordo-me agora daquele livro intitulado Eram os Deuses Astronautas, possivelmente de autoria de Erich von Däniken, se minha memória não falha. Se estiver equivocado, peço que desconsidere essa referência. Por que os deuses astronautas? Na antiguidade, seres de outros planetas visitavam a Terra em suas naves e se faziam passar por divindades, pois não eram humanos, embora de fato não fossem deuses. Eram entidades sombrias, conhecidas como da não-luz, que inicialmente exploravam os recursos do planeta, mas acabaram por assumir o controle da humanidade. Ao longo da história, houve invasões na Terra, sendo que as forças da luz nunca invadiram, pois não é necessário estar fisicamente presente para realizar ações. Elas têm o poder de influenciar de maneira diferente sem estar presentes fisicamente. No entanto, as sombras, que têm poder comparativamente limitado em relação à luz, necessitam da presença física, inclusive. Esses seres estiveram aqui, especialmente a partir de 1950, quando começou o último século da transição planetária. Eles intensificaram suas ações, cientes de que o tempo deles estava se esgotando. Houve contatos entre humanos e seres de outros planetas, com naves realizando viagens interplanetárias através de portais, mas essas informações nunca foram reveladas à humanidade, que sempre foi controlada. O que podia ser dito e mostrado, o que não podia ser revelado, tudo isso era parte de um programa elaborado por aqueles que buscavam manter a humanidade sob controle e escravidão, uma condição que persiste até hoje em forma de encarnados. Os desencarnados já foram removidos, e alguns desses seres permaneceram nos subterrâneos até recentemente. No entanto, encurralados e sem para onde ir, foram gradualmente capturados pelas forças galácticas da luz, que estão ajudando a Terra nestes últimos tempos. A limpeza do astral terrestre é algo que os humanos não teriam capacidade de realizar sozinhos,
assim como não teriam condições de purificar os encarnados que representam as trevas, pois estes detêm muito poder e estão no comando de tudo. A aliança formada por humanos e extraterrestres encarnados, atuando na sociedade como humanos, tem desempenhado um papel fundamental nesse processo. É importante esclarecer às pessoas sobre a possibilidade de falsas bandeiras envolvendo extraterrestres, pois os que dominam o mundo percebem que seu poder está se dissipando a cada momento. Eles estão perdendo o controle e tentam implementar diversas alternativas, denominadas como agenda, para manter o comando sobre a humanidade de maneira definitiva. Portanto, os conflitos armados eram uma das maneiras de dizimar a humanidade, pois aqueles que carecem de escrúpulos seguem a mentalidade de, se o planeta não pode ser nosso, não será de ninguém, característica típica das forças sombrias. Após a Segunda Guerra Mundial, encerrada em 1945, houve um período tenso, pois buscavam concluir o que começaram. Nesse contexto, surge a referência de Chico Xavier à data limite, que estabelecia um prazo de 50 anos a partir de 1969, indicando que, se não ocorresse uma hecatombe nuclear nesse período, a Terra estaria livre do Armagedon até 2019. Entretanto, em 2010, no plano mais elevado, já estava claro que esse conflito nuclear se aproximava, levando a uma mudança na linha do tempo. Cientes disso, os da não-luz aceleraram sua agenda, originalmente prevista para 2050, no final da transição planetária, para 2030, tornando-se a conhecida Agenda 2030. Assim, buscaram outras abordagens, continuando a tentar provocar guerras, mas sem conseguir desencadear um conflito global, apenas confrontos localizados, devido a restrições impostas. Se tentassem lançar mísseis, estes simplesmente não funcionariam, pois, como explicou uma mensagem de Ashar Shera, do Comando Asha, dos Pleiadianos, é impossível uma guerra nuclear atualmente devido às ogivas estocadas em quantidade suficiente para destruir a Terra várias vezes, mas sem os controles funcionando. Agora, estão explorando uma crise global de alimentos, visando atingir o setor produtivo para criar escassez, principalmente de alimentos, causando temor à humanidade. No entanto, esse plano também será frustrado, pois há uma vontade divina superior. Surgiu, então, a possibilidade de falsas bandeiras, sendo uma delas a simulação de uma invasão alienígena. Inicialmente, planejavam utilizar naves há muito tempo guardadas na Terra, mas, aparentemente, muitas delas foram destruídas ou removidas, e a narrativa de que todos os extraterrestres são malignos também está sendo difundida, mesmo que essa estratégia já não pareça surtir efeito. Porque quando os seres de outros planetas autênticos e benevolentes aparecerem, a população tende a se opor a eles e apoiar os globalistas. Devemos estar plenamente instruídos e vigilantes para não nos envolvermos nessa narrativa, pois podemos enfrentar um período tumultuado desnecessariamente. O plano divino está muito bem elaborado, mas a humanidade, ainda em sua generalizada ignorância, está dificultando esse tipo de ação, pois é constantemente enganada pela mídia, que já não tem vergonha de suas próprias narrativas e mentiras. Isso está se tornando tão evidente que apenas um ser desprovido de inteligência, ou pelo menos de consciência, poderia ser enganado. Infelizmente, ainda existem pessoas nessa situação, o que pode atrapalhar os eventos finais. Então, quando seres de outros planetas aparecerem, a recomendação é ter certeza de que são nossos irmãos, amigos, familiares de outros mundos. Não tenha medo e fique ao lado daqueles que vêm para ajudar, não daqueles que estão lá para causar dano, literalmente. As falsas bandeiras são tentativas, mas nada terá êxito, temos essa certeza,
afirmada repetidas vezes. No entanto, pode causar tumulto, e devemos evitar tumultos desnecessários. Afinal, precisamos ter consciência para ajudarmos uns aos outros, sem depender exclusivamente de ajuda externa, pois há coisas que dependem apenas de nós. Nossos irmãos galácticos estão presentes em números impossíveis de determinar. Provavelmente existem mais seres de outros planetas ao redor da Terra do que humanos encarnados aqui. Milhões de naves, de todos os tipos e tamanhos, provenientes de várias partes do universo desta galáxia e de outras, estão presentes, mas ainda não se mostram totalmente para evitar assustar a humanidade. No entanto, isso mudará em breve, muito em breve, como podemos afirmar. Eles já começaram a se mostrar para algumas pessoas, especialmente aquelas com credibilidade, e as evidências começarão a aparecer. Posteriormente, eles se revelarão literalmente, pois até agora estão em uma energia camuflada que nossos olhos físicos não conseguem perceber, a menos que seja permitido. Quando isso ocorrer, poderemos ter contato com eles. Eles não aparecerão na forma humana, mas sim como são, na forma deles, humanoides, mas não humanos. Além disso, há seres de outros planetas já encarnados em forma humana para auxiliar no trabalho interno. Já discutimos sobre os entrantes e agora também sobre os seres de outros planetas encarnados. Aliás, muitas das crianças nascidas hoje não são almas que estavam presas na roda de Sansara na Terra, mas almas que vêm de outros mundos já na forma humana para ajudar a ancorar essa energia e facilitar o processo da transição final. Assim, se você possui um filho ou neto nascido após 2012, muitos, especialmente nos últimos anos, notavelmente em 2021 e 2022, afirmam que a troca de espíritos praticamente se encerrou. É claro que há aqueles que estão desencarnando agora e retornarão à nova Terra, alguns já estão voltando, enquanto outros retornarão após o término da transição. É importante compreender que isso não pode ser estabelecido como uma regra geral, pois há diversas variáveis e possibilidades. Da mesma forma, no contexto extraterrestre, existem muitas famílias, como Pleiadianos, Arcturianos, Andromedanos, e inúmeras outras raças, incluindo humanoides, insectoides, aviãs, felinos, aracnídeos, draconianos, reptilianos, entre tantas formas. Os humanoides, por exemplo, apresentam uma diversidade infinita de raças, mesmo dentro dessa categoria. Os Pleiadianos, Arcturianos e Andromedanos, por exemplo, compartilham a forma humanoide, mas quantas variações existem? Pode ser milhares ou até milhões. Estamos na forma humana, mas é possível que tenhamos vivido em outras formas e tempos, assim como nossos fractais e partes da nossa consciência superior podem existir em diferentes formas e mundos. Portanto, a ideia de extraterrestres é relativa, pois muitos de nós, na verdade, somos extraterrestres, encarnados na Terra na forma humana. Somos da família da Terra, mas nossas almas pertencem a uma família extraterrestre. Sobre as monadas, cujo número exato de pedaços não é conhecido, existe a possibilidade de que, se um átomo de semente se divide em 12, resultando em 144 superalmas, essas, por sua vez, podem se desdobrar em 144.000 almas e fractais. Nossa consciência é vasta, e essa impressão nos faz pensar se, de fato, fazemos parte de uma parte em 144.000, devemos ter consciência da grandeza de nossa própria consciência. Falando sobre extraterrestres, em breve, eles se apresentarão publicamente, e teremos a oportunidade de interagir com eles, como já mencionado diversas vezes. Podemos até mesmo entrar em suas naves e explorar, conforme previsto no projeto de contato, que está prestes a se concretizar.
Estamos agora em 2024, e em menos de 2 anos, ou um pouco mais, considerando as datas, testemunharemos eventos significativos. A janela de tempo de 50 anos, que se encerra em 2025, marca o final do ano. Portanto, em torno de 2 anos, podemos esperar ver acontecimentos notáveis que não presenciamos até agora. O contato será efetivado, e os extraterrestres estão atualmente focados na segurança da Terra, desempenhando uma função que os humanos não eram capazes de realizar. Aquilo que as pessoas têm capacidade de realizar, naturalmente, será nossa responsabilidade, cada indivíduo desempenhará sua parte. Eles também introduzirão aquilo que não possuímos aqui, inúmeras tecnologias, algumas das quais nem imaginamos existir. Sem conhecimento prévio, as tecnologias de cura e replicação, reprodução de itens sem a necessidade de recursos naturais, especialmente para alimentos e materiais, remodelarão a Terra em um Éden autêntico. Essas mudanças ocorrerão em um curto espaço de tempo, desde o contato extraterrestre até cerca de 2050. Durante esse período, faremos uma reestruturação completa do planeta, ajustando-o para uma harmonia perfeita entre os reinos, clima e outros elementos. Diversos setores experimentarão alterações significativas: energético, transporte, alimentar, saúde, cura e financeiro. Com a introdução dessas tecnologias, teremos os recursos e as condições necessárias. Muitos produtos começarão a ser produzidos sem custos, utilizando apenas a energia taquiônica, proveniente da luz que está chegando. Essa transformação permitirá materializar qualquer coisa, incluindo alimentos, casas e veículos, enquanto ainda forem necessários durante este período transitório. Quanto ao futuro, embora nossa imaginação seja fértil, ainda não temos a capacidade de conceber completamente o impacto dessas tecnologias na humanidade. Confiança no que está por vir é essencial, para que possamos superar a crise de medo e insegurança. O medo, ao paralisar, gera uma energia de baixa frequência que alimenta aqueles que se beneficiam dela. As mudanças estão iminentes. Até mesmo transformações físicas significativas estão ocorrendo, como a mudança nos polos magnéticos da Terra, que estão quase alinhados. Essa reorientação permitirá uma incidência mais forte da luz, potencializando a transformação de toda a criação, incluindo a vida. A adaptação de nossos corpos para uma base cristal, em vez de carbono, está em andamento. A narrativa sobre a redução do carbono na Terra visa apenas assustar as pessoas, uma vez que a natureza realizará essa transição. Com o desaparecimento do carbono, corpos não entrarão mais em decomposição, e humanos e animais não morrerão. Os alimentos serão produzidos por meio da materialização da luz, eliminando a necessidade de plantio, colheita e abate de animais. Podemos, sim, consumir carne de qualidade sem prejudicar os animais, pois criaremos a luz que formará a carne de maneira ética. Com essas mudanças, não é uma questão de abrir mão de consumir carne, mas de deixar de causar danos aos animais. Observamos que, gradualmente, muitos animais já não se alimentam uns dos outros, como antigamente. Embora algumas mudanças ainda não tenham ocorrido completamente, estão em processo de transformação. Como, então, poderíamos ficar assustados com a chegada dos nossos irmãos galácticos, se eles vêm para o nosso bem? Levarão consigo todas essas tecnologias, instruir-nos-ão, pois necessitamos reeducar-nos em muitos aspectos. Teremos a lembrança na consciência inata, recordaremos as vidas passadas e todo o conhecimento adquirido, mas será necessário reaprender devido à transformação da Terra, que deixará para trás a energia da terceira dimensão e sua frequência conhecida. Teremos que ajustar nosso conhecimento às novas energias que chegam,
assim como usar ingredientes diferentes para fazer um bolo. Algo que uma vez foi familiar exigirá orientação, e receberemos assistência dos restos terrestres nas novas tecnologias, que gradualmente se tornarão acessíveis sem custo. O próprio dinheiro tornar-se-á desnecessário em um tempo em que não precisaremos mais de recursos, e teremos tecnologia para despoluir matas, rios, ar e a própria terra. Limparemos e teremos soluções tecnológicas para cada desafio. Imaginemos um prazo de 25 anos, por exemplo. As novas energias trazem consigo ingredientes diferentes, e teremos a assessoria dos extraterrestres para explorar as tecnologias emergentes, que se tornarão gratuitas com o tempo. O trabalho de preparar nosso planeta para se tornar um verdadeiro jardim será gratificante, e teremos à disposição todos os recursos e tecnologias, trazidos pelos nossos irmãos galácticos. Esse esforço não tem qualquer ligação com seres malignos, pois a Terra está cercada por naves de raças especializadas em proteção. Caso algum ser da não-luz tente se aproximar da Terra, será capturado, pois nosso planeta é o último refúgio das trevas nesta galáxia. Nesta vasta galáxia, o mal não persiste mais, estamos nos estágios finais. Nosso sistema solar era o último bastião, e agora, com a purificação de Marte e da Lua há 2 anos, restou apenas a Terra. A conclusão se aproxima rapidamente, pois o tempo é crucial. A luz gama e a luz adamantina provenientes do nosso Sol estão prontas para alcançar a Terra, embora ainda estejam temporariamente filtradas. Esse filtro é essencial para evitar problemas, semelhante a assar um pão no forno com a temperatura certa para cozinhar sem queimar. O planeta Terra precisa receber essa energia na medida certa para que as consciências possam absorvê-la. Haverá aqueles que enfrentarão dificuldades e serão removidos da Terra, mas isso faz parte do processo de troca espiritual do planeta. Desde sempre, as almas deixaram o planeta através do desencarne, e este ciclo continua. O projeto em andamento, conhecido como plano divino, não pode ser alterado, pois o controle está nas mãos de quem criou o planeta. Não há razão para temer, pois os humanos estão sendo protegidos e apoiados mais do que nunca. Em um passado recente, os extraterrestres puderam causar temor, mas isso fazia parte de uma permissão para construir e aprender através dessas experiências. Há cerca de 4 ou 5 anos, o Criador interveio, dizendo: chega ao recreio, e a humanidade foi convidada a se dedicar a sério ao aprendizado. Apesar da aparente dificuldade e caos aos nossos olhos, é importante lembrar que o caos é uma evidência de mudança. Não há transformação sem um certo grau de tumulto. Assim, como numa reforma de casa, a bagunça é inevitável, mas é a prova do trabalho sendo realizado e concluído. Estejam certos de que as coisas estão progredindo. Deixo a todos um abraço de luz, expressando o cumprimento Namastê.